Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos hoje festejando a festa de São Pedro e São Paulo apóstolos. No mundo inteiro a oração especial para o nosso Papa atual, Francisco. Normalmente, nas outras igrejas, é no dia 29 de junho, São Pedro e São Paulo. Até o nosso festival aqui era ligado a Pedro e Paulo, era assim. Mas, aqui no Brasil, é colocado no domingo, depois do dia 29 de junho, para que o pessoal possa participar desta liturgia, ouvir o testemunho destes dois primeiros apóstolos, colunas da Igreja Católica. Dois pecadores como nós, dois amados e perdoados como nós. Então o católico não tem que dizer que ele é o cara. Nós não somos aqueles que foram escolhidos e a nossa força está naquele que nos escolheu, naquele que com paciência vai construindo a nossa vida. Então, iniciou logo fazendo a oração inicial desta celebração da festa dos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora vamos ouvir a primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos. Já estamos no capítulo 12, já aconteceu a ascensão de Jesus, já aconteceu a descida do Espírito Santo, já teve o encontro de todos os apóstolos para definir a posição nova de quem é batizado, não precisa mais recorrer à circuncisão do Antigo Testamento, mas continua aquela mesma perseguição profetizada por Jesus. Assim como perseguiram a mim, irão perseguir a vocês. Mas também, assim como acreditaram em mim, irão acreditar em vocês. Capítulo 12, versículo de 1 a 11, Atos dos Apóstolos. Naqueles dias o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-lo. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Era nos dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam na porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça as tuas sandálias. Pedro obedeceu. E o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes
e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. O povo judeu, amarrado ainda às leis do Antigo Testamento, não reconheceram a novidade de Jesus. Por isso que Jesus apareceu somente a testemunhas que tinham convivido com ele desde o batismo de João Batista. Estas pessoas foram aquelas que receberam a alegria de ver Jesus ressuscitado. Por 40 dias ficou com eles, ajudou eles a acreditar na sua vitória sobre a morte e então sobre o pecado. Ficaram esperando o dom do Espírito Santo por 9 dias e no dia de Pentecostes receberam este dom e a graça e a força e a coragem, a inteligência, a sabedoria do Espírito Santo. E eis aqui, por causa desta perseguição, também Pedro, diferente de Tiago, que já tinha sido morto, e a igreja irá se dispersar por causa desta perseguição, e aí, ao contrário de fugir, irão começar a entender. E ide pelo mundo inteiro e fazei de todos os povos meus discípulos. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. A perseguição que Pedro recebeu logo no começo ainda continua hoje contra o nosso Papa Francisco. Aliás, contra a lógica de todos estes séculos. Por quê? Para agradar os poderes, os que estão no poder, muitos papas sentiram que a igreja perdia toda a sua força, toda a sua profecia. E então, todos os papas foram, assim, protegidos para não mudar a fé. Porque uma coisa é a fragilidade de um papa ou de um outro papa. O próprio Pedro, frágil, traiu e tudo mais. Mas Jesus rezou para que a fé de Pedro não desaparecesse. Mas ele ajudasse todos os apóstolos e todos os cristãos a ter a mesma fé. Isso é muito importante para nós, porque o Papa continua sendo, não um homem infalível, é infalível na fé. A fé que ele ensina é a fé que Jesus nos doou. 2000 anos de fidelidade. Não existe nenhuma realidade no mundo que tenha esta fidelidade. Mas não é uma prerrogativa da Igreja Católica, como se nós católicos fôssemos melhor do que os outros homens. Aqui é Jesus que continua rezando para que o Espírito Santo guie a Igreja. E os papas, até aqueles que tinham talvez uma vida não perfeita antes, se tornando papas, começaram a indicar o caminho. Então, é uma necessidade nossa. Na missa sempre a gente reza pelo nosso Papa. Hoje Francisco, 8, 9 anos atrás era Bento XVI, 20 anos atrás era João Paulo II, e por 33 dias João Paulo I, e antes Paulo VI, e lá vai. Então, nós temos esta graça que a igreja reza todos os dias. Todos os padres que celebram a Eucaristia sempre rezam com o povo pelo Papa. E depois também pelos bispos das várias dioceses, pelo clero, pelo povo. A segunda leitura é a outra coluna da igreja. Segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, é São Paulo que escreve, quanto a mim, já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate. Completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal
e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É a palavra do Senhor. A vida de Paulo se torna a palavra do Senhor, se torna a expressão mais bela da graça do encontro com Cristo, que teve toda a paciência de reeducar Saulo de Tarso. Saulo significa grande, era conhecedor da Bíblia, conhecia os 46 livros do Antigo Testamento, era um profundo discípulo dos maiores mestres da Bíblia. Mas não era suficiente isso. A palavra de Deus era aquele que se fez homem e continuou a estar presente naqueles que acreditaram nele. E Saulo de Tarso era o grande perseguidor da igreja, dos cristãos, até que Jesus esperou o momento para chamá-lo e dizer: para de me perseguir. E aí teve uma mudança extraordinária, uma compreensão inimaginável de todo o Antigo Testamento e os primeiros livros do Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. Os primeiros livros são as cartas de Paulo. Mais tarde terão a escrita do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Mas os primeiros livros do Novo Testamento é quando Paulo, esperto em Bíblia, reconhece e fala de Jesus e educa as comunidades a ter fé, não mais na própria lei que permanece. Tem uma carta belíssima aos Romanos, escrita por Paulo, onde diz: a lei está sendo abolida? Não, a lei é uma pedagoga, nos ensina qual é o caminho do bem, mas também a lei, quanto mais a gente conhece, e mais revela a nós os nossos pecados. Então vale a pena conhecer a lei? Vale, porque nos indica o caminho. Mas ela me faz entender que eu errei. Exatamente. Quem é Jesus? Aquele que veio, através da obediência a todas as leis, a nos libertar da condenação da lei. Porque quando eu conheço a lei, se eu estou errado, sinto que vou ser castigado. Todos nós, quando erramos, quando Deus nos dá a graça de sentir vergonha de nós mesmos, sentir a solidão, a tristeza, porque o pecado nos leva ao contrário do caminho da felicidade, da vida, do amor, da fraternidade, da solidariedade. Então Paulo percebeu que Jesus veio não a ir contra a lei, mas a nos libertar da condenação da lei. Então, a passagem de ser justos porque obedeçam à lei, a passagem a ser justo porque Cristo, toda vez que eu estou errado, como Pedro, tu me amas? Sim. Toma conta do meu rebanho. Pedro, tu me amas mais do que esse? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então toma conta das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Então Jesus pede a Pedro de amá-lo. E este amor de Pedro se torna responsabilidade em conduzir os fiéis de Jesus. Paulo, para de me perseguir. Quem és tu? Jesus de Nazaré. Mas eu nunca te vi. Pois é, está me perseguindo. E aí Paulo entende que a igreja é o corpo de Cristo, escreve palavras magníficas e combate a grande luta dele e ajudar, sobretudo no início, os hebreus, que não reconheciam que as profecias, que tudo aquilo que estava prometido no Antigo Testamento se realizou na vida de Jesus. Mas quando ele viu que a maioria não queria acreditar, te escolhi para ir aos povos pagãos. Então, Paulo, que conhecia também a língua grega, ele falava, naquela época, a maioria a língua grega, então começou a anunciar Cristo. Falava também a língua da Bíblia que ele tinha estudado, mas também tinha estudado em Tarso a língua. Tinha também o direito de ser cidadão romano. E então não foi crucificado. Pedro foi crucificado e achou que era
um escândalo ser crucificado como o mestre pediu de ser crucificado de cabeça para baixo. E Paulo, que era cidadão romano, teve o privilégio de ter a cabeça cortada e não sofrer a humilhação lá em cima daquela cruz, sofrendo até morrer sufocados. 2 mártires fiéis à graça de Cristo. A Igreja Católica nasce assim. Vamos, no segundo bloco, ver a parte da revelação desta responsabilidade de Pedro. Iniciamos o segundo bloco, então, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 16, um trecho muito famoso. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. São poucos versículos, mas tem dentro de si uma potência que atravessa os séculos. Até hoje, o nosso Papa Francisco nos indica o caminho, que é Jesus. Porque o Papa não tem a força dele, mas ele reconhece que a pedra sobre a qual está construída a igreja de Cristo, a pedra é Cristo. Então, Simão muda o seu nome. Ele pega o nome desta pedra que ele reconheceu. Quem és tu? Tu és o Cristo. Então, Simão reconheceu que a pedra sobre a qual Deus quer construir a nova aliança, a nova Assembleia de Deus, a nova comunidade escolhida para revelar o amor de Deus. Esta pedra, reconhecida por Simão, muda o nome de Simão e se torna: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Então, Simão é o seu nome mudado, porque a força de Simão é reconhecer que a pedra da igreja, sobre a qual a igreja se constrói, é Jesus. Então, não pensem que a pedra é o Papa. Não, o Papa muda a sua vida total, a sua fé, a sua crença, apostando tudo sobre Jesus. De fato, se diz que o Papa é o representante de Jesus aqui nesta terra. E nós o que somos? Somos a presença de Jesus se vivermos nesta comunhão com o Papa. E o Papa Francisco nos educa tantíssimo, porque ele sempre diz: eu estou aqui para manter a nossa unidade da fé. Agora, esta unidade se vive dentro na diversidade dos dons, dos povos, das culturas. Mas ele disse também claramente no fim do sínodo sobre a Amazônia: nenhuma cultura é autossuficiente, nem dos povos assim, por exemplo, da Europa, da Ásia, nem dos povos indígenas que tem na área. Toda cultura tem preciosos dons que o Espírito Santo já distribuiu. Mas quando uma pessoa, um povo, se torna cristão, vão fazer parte da catolicidade, isto é, da igreja que é construída
pelo Espírito Santo para todos, pecadores, brancos, pretos, indígenas, ricos, pobres. É uma realidade extraordinária, única, não existe uma outra comparação no mundo. Por quê? Porque as outras agregações se movem em cima de leis, de princípios, etc. Nós não. A nossa vida cresce na medida, como dizia Paulo, na fé em Cristo. Todas as nossas batalhas eram para não perder esta total confiança em Cristo. Então, meus amigos, terminando, quero somente dizer para vocês que anteontem tivemos a graça de uma visita de 7 franciscanos, o Frei Francisco com mais 5 companheiros e o bispo da Virgínia Diocese nossa, que é aqui no Pará, Óbitos, Dom Bernardo. Vieram aqui, ficamos a manhã toda lá no Hospital Padre Colombo, porque este frei é aquele que já aqui no Amazonas construiu, através da sua organização, 3 navios hospitais, 2 lá no Pará e um inaugurou dia 1º de julho lá em Manaus, com Dom Leonardo e etc. Então, eles são uma organização franciscana e quem entra nesta congregação sabe que vai ser enfermeiro, administrador, médico desta obra extraordinária. Eu ganhei também deles este crucifixo, né, que é a imagem da congregação dele, a serviço da vida. Franciscanos a serviço da vida. Eles se interessaram muito do nosso hospital, então vamos fazer todo um trabalho para que eles possam chegar aqui em Parintins e tomar conta e levar cada vez mais para frente todos esses 40 anos da história do Hospital Padre Colombo. Então nós precisamos que esta obra, que exige muita especialização, os frades que entram nesta congregação sabem que irão trabalhar na administração, na medicina, na farmácia, enfim. Os outros frades, além do Frei Francisco, que é enfermeiro, são médicos, são administradores, então foi uma coisa belíssima para nós e espero que vocês rezem para que eles cresçam como pessoas dedicadas. Um deles faleceu aqui num desses navios de Covid, né, 3 meses atrás. A pandemia atrasou a chegada deles aqui, mas graças a Deus, né, no dia 2 de julho chegaram aqui. Esta data para mim será muito importante porque começa todo um processo de valorização de todo o trabalho de quem já deu a vida pelo Hospital Padre Colombo. Também eu pedi, junto com os padres, que voltasse o Padre Mauro, que trabalhou já há 15 anos e depois foi lá na Itália a serviço do PIME na comunidade São João 23, a cidade onde ele nasceu. É o navio que foi inaugurado por estes frades, dia 1º de julho, São João 23. Que coisa bonita. Então, o Padre Mauro deixou a cidade lá para vir aqui no dia em que estes frades inauguraram o 3º navio hospital aqui no Amazonas. Então, vamos rezar para que a nossa fé de Pedro e de Paulo, a unidade da igreja e a missão de Paulo sempre andem juntos. Não ficar somente feliz de sermos um só corpo, uma só alma, uma só igreja, mas que sejamos sempre capazes de levar em todos os lugares do mundo esta fé e enfrentar todos os problemas da saúde, da educação, da família, da convivência, do trabalho, da ecologia. Tudo nasce a partir desta unidade com o Papa e nesta paixão missionária que o grande evangelizador, escolhidos para evangelizar os pagãos, Saulo de Tarso, que se tornou São Paulo. Nós podemos dividir esta festa, São Pedro e São Paulo. Rezar
pela Igreja Missionária, mas sobretudo pelo Papa, para que os poderes que querem abafar e silenciar o Papa não consigam, como escutamos e ouvimos nestas leituras. A todos o meu abraço e vamos ajudar o Papa a continuar a sua missão, até com a nossa oferta. A oferta do mundo inteiro vai para a caridade dele, para ele que tem um coração que abraça o mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde Cristo.